Em 5 segundos, Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. A educação é um dos caminhos, não o único, para mudar o universo das pessoas e, por consequência, de uma cidade, um país. Seguindo o que disse o mestre Paulo Freire, a educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela, tampouco, a sociedade muda. Como professor também na área, busco aprender no contato com alunos e docentes em um curso superior às lições que as salas de aula nos trazem diariamente. Como não tenho as respostas, se é que elas existem, peço ajuda aos universitários e divido neste artigo, nesta fala, algumas das perguntas de caráter pedagógicos que diariamente faço. A tecnologia tem colaborado para a melhoria na qualidade do ensino? Assim como todos os setores da sociedade, a educação não pode prescindir dos predicados da tecnologia, que auxilia a pesquisa, dinamiza processos, registra e arquiva conhecimentos, entre outros benefícios. Porém, aumenta gradativamente o número de alunos que levam seus laptops e desviam a atenção para as redes sociais, se tornando ausentes da matéria que está sendo dada pelo docente. Isto ocorre também no uso de celulares. Para enfrentar a situação, a maioria dos professores tem optado por impedir o uso dos computadores pessoais na sala de aula, quando possível. Muitos discentes, alunos, então reclamam por se sentirem lesados com a proibição. Se existe a tecnologia, perguntam, por que somos impedidos de usá-la? Do outro lado, entre vários equipamentos tecnológicos, o projetor tem sido um dos recursos didáticos frequentemente utilizado pelos docentes, pelos professores. O professor arquiva no pendrive a matéria a ser dada, formatada geralmente em PowerPoint, e comenta os slides com os alunos. O que tem acontecido é que muitos estudantes se acomodam com esta facilidade virtual. Há certa letargia, um cansaço aparente, dado que a excessiva utilização do recurso tem contribuído para que o aluno seja desviado para as conversas interpessoais ou mesmo para um distanciamento do que está sendo apresentado. Ele sabe que o arquivo será disponibilizado de alguma forma pelo professor e acredita que é só baixar o conteúdo que os dados serão assimilados. Os próprios professores, por sua vez, correm também o risco de produzirem aulas, acomodarem-se e automatizarem a relação. Existem, claro, professores que ainda não abrem mão do quadro e do pincel, mas estes também têm demonstrado dúvidas com este método tradicional. Estariam os alunos tão ligados na tecnologia que desqualificam professores mais conservadores? A ênfase nos conhecimentos técnicos tem formado melhores profissionais? A competitividade é alimentada pela sociedade. Pais e professores querem preparar os filhos e alunos para se tornarem profissionais capacitados a enfrentar o mercado. Buscam-se teorias, técnicas, fundamentos científicos na consciência comum de que esses instrumentos serão necessários para o melhor desempenho. E não há dúvidas que isto é fundamental. Porém, é notório que a ênfase dada apenas aos conhecimentos técnicos está ampliando as dificuldades de relacionamento entre os próprios alunos e estes com os professores. Os universitários demonstram problemas de convivência em grupo e comunicação interpessoal. Discretamente, até com as melhores intenções, será que a educação não está incentivando apenas a competitividade, o consumo, o materialismo? Quais os reflexos que isto provoca, por exemplo, na relação entre um médico recém-formado e seu paciente? Dirão talvez que aos pais cabe a formação da personalidade e aos professores a formação intelectual. Será mesmo? Existem muitas perguntas e as respostas são de múltipla escolha. O que não dá é que pais e professores e estudantes continuem a vivenciar a educação sem a reflexão permanente se estamos realmente preparando pessoas para atender pessoas em qualquer área do conhecimento. É necessário acentuarmos a concordância de que só seremos sujeitos se utilizarmos de maneira adequada e equilibrada os objetos. De novo, Paulo Freire. Abre aspas. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria.
Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, hoje 1º de julho, olha, estamos começando o segundo semestre do ano e o tempo célere, né, vai nos consumindo aí através das horas e a gente correndo atrás delas, né? Aliás, uma expressão muito comum é, o que você está fazendo? Ah, estou correndo atrás, né? A gente já não corre mais à frente, tem coisas atrás e tal, e a gente vai sendo atropelado pelo tempo. Mas, enfim, são um pouquinho mais de 9 horas e até às 10 da noite a gente vai estar junto, fazendo esse programa como sempre com a sua presença e hoje com a presença do padre Ronaldo Melo. A gente vai estar conversando aqui sobre religião, sobre as questões relacionadas à Igreja Católica, fundamentalmente, discutindo um pouco a questão da fé e por que não, né? Tudo aquilo que acontece na sociedade, porque a fé está aí misturada ou junta com tudo isso. Eu queria começar com esse papo com o padre Ronaldo, perguntando disso, como é que ele está vendo, e a igreja vê, ou ele mesmo, a questão dos movimentos sociais que estão aí em todo o país movimentando, como é que a igreja está vendo isso. Boa noite, padre Ronaldo, obrigado pela sua presença. Boa noite, William, boa noite a todos que estão nos acompanhando em casa. Em primeiro lugar, William, eu gostaria de registrar algo, não sei se você lembra, mas eu tenho uma gratidão por você e por esse programa muito grande. Assim que eu cheguei em Poços de Caldas e assumi a paróquia Nossa Senhora Aparecida, quase ninguém me conhecia. A Elizabeth Neri conseguiu fazer com que eu viesse a esse programa e você me acolheu. Então foi o primeiro programa que eu participei aqui em Poços de Caldas, né? Então eu tenho um carinho muito grande por você e por esse programa. Muito obrigado. Nossa gratidão. William, os movimentos sociais que estão acontecendo aí é louvável, graças a Deus. Tomara que o Brasil se politiza cada vez mais, mas não com anarquia. A nossa preocupação é virar anarquia e eu fico me perguntando, William, até quando que uma cidade como Belo Horizonte, São Paulo e outras capitais, elas suportam viver, ou o país viver, com as suas vias de entrada e saída o tempo todo sendo bloqueada. Então isso nos preocupa, isso começa a remeter a gente a uma preocupação. A gente olha o que está acontecendo no Egito, não é? Então a gente vai ficando preocupado quando não se tem uma liderança, quando realmente a gente não sabe para onde vai caminhar claramente. Agora, que as pessoas devem sair nas ruas, as pessoas devem protestar nas redes sociais, as pessoas devem exigir o seu direito, eu sou o primeiro da fila a fazer isso. Agora, a anarquia é muito perigoso. Eu vi na prefeitura de Belo Horizonte que tem um grupo acampado dentro da prefeitura. É interessante, tem um ideal, é louvável, mas tem que ter um limite. A gente tem que ter um limite até para protestar. Eu não sou a favor, eu particularmente, de você interditar via pública, você interditar entrada e saída de uma cidade. Eu sou muito reservado em relação a isso. Agora, você sair, você fazer o teu protesto, você realmente fazer a sua reivindicação, graças a Deus que o país está acordando e que o país está realmente sendo politizado. O senhor diria, em outras palavras, caso que essa conversa é um pouco subjetiva, né, mas você diria que o Jesus Cristo foi um revolucionário? Eu acho que tenho certeza, foi o maior da história. Senão ele não teria morrido numa cruz, não é? Eu sempre digo, Jesus morreu numa cruz por quê? Porque ele ficou bajulando o imperador, porque ele ficou bajulando o status quo da época, porque ele ficou bajulando e apoiando o sistema político da época, porque ele ficou querendo pedir favor para esse ou para aquele político da época. Não, porque ele bateu de frente. Ele foi crucificado numa cruz porque ele bateu de frente, ele não concordava com o sistema político e religioso da época que apoiava o sistema político, que bajulava o sistema político, que dava sustentabilidade ao sistema político. Ele rompeu. E a gente vê claramente, William, que Jesus, a morte dele foi decretada quando ele rompeu com o poder religioso da época. Aí ele foi condenado. Não é? Então Jesus foi o maior revolucionário que teve. Eu costumo dizer que aquele que é cristão e é acomodado, ele é um pseudo-cristão, ele não é um cristão autêntico.
Porque ser cristão autêntico é aquele que realmente ele não se acomoda, ele acredita, ele luta e ele sempre está o quê? Sempre está insatisfeito. Ele quer chegar mais, ele quer ir além, ele quer provar que não existe o impossível. O cristão autêntico é aquele que não aceita o impossível. Não, através da minha fé eu vou lá e vou mostrar que é possível. Às vezes eu já vejo alguns segmentos da igreja, e claro que, como são formados por pessoas, uns defendem um posicionamento, outros outro posicionamento. Uns defendem a questão da participação política, de uma certa forma, da Igreja Católica nas decisões e até como uma participação efetiva, outros dizem não, religião e política não se misturam. Qual que é a sua opinião a esse respeito? William, eu passei pelas duas alas da igreja. Quando eu entrei no seminário aos 13 anos, eu entrei numa congregação religiosa e lá o pessoal ainda, eles são muito ativos politicamente. Eles são muito ativos. Eu acredito que eles reveram um pouco, eles repensaram um pouco esse posicionamento deles. Eu acho que nós devemos ser políticos, sim. Eu sou político, mas apartidário. A igreja não tem um partido político. Apesar de um ou outro líder político, um ou líder religioso, um ou outro padre, então quando ele toma uma posição política em público, é claro que ele carrega a igreja consigo, ele carrega a igreja com ele. Então isso causa um grande alvoroço na sociedade, na cidade em que ele está. Eu não sou a favor do padre, do sacerdote, ter partido político. Eu não sou a favor. Eu acho que nós devemos ser politizados, nós devemos nos interessar por política, devemos incentivar os nossos fiéis a se interessar e agir politicamente, mas não política partidária, porque a igreja é de todos. Eu costumo dizer, se alguém tivesse que ter um partido político, seria os bispos, que são os senhores das dioceses. E eu estou aqui, eu não estou em meu nome, eu estou em nome do bispo. Então, como que eu vou ter um partido político? Fica contraditório e vai trazer grandes problemas. Então, a política polis, sim, 100%. Nós somos políticos por natureza. Agora, a política partidária, eu acho que aí é assunto de cada um, em particular. E se falando, por exemplo, da Igreja Católica, dessas transformações que a Igreja Católica tem sofrido, uma delas é notória, a questão do Papa, ser agora, pela primeira vez na história dos papados, um Papa sul-americano, um Papa argentino, foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Como é que você e a sua igreja, a sua diocese, como é que vocês estão percebendo essas transformações na saída do Bento XVI para a entrada do Papa Francisco? Como é que vocês estão percebendo isso? Olha, William, eu acredito que foi um choque para todos nós. A saída do Bento? Foi. A saída do Bento foi para a gente, assim, foi surpreendente. Mas quando a gente depois vai pegar as falas de Bento XVI, ele já começou a dar sinais de que ele iria fazer isso daí. É que a gente não está acostumado. 500 anos não teve um Papa que teve a coragem que ele teve. Foi um grande homem com uma grande coragem. Hoje a gente vê nitidamente que ele tinha que ter feito o que ele fez. É um homem louvável pela sua coragem. Depois vem o Papa Francisco, que quer até ser chamado de Bispo de Roma. Naturalmente, todo bispo de Roma é Papa. É um homem diferenciado, é um homem que realmente desceu até o povo. Então, quer dizer, o que Deus está querendo dizer para nós com isso? Então, eu acredito que as portas da igreja, elas estão sendo abertas novamente, assim como fez João 23. Eu acredito que a igreja está respirando para os séculos dos séculos que estão vindo por aí. Então, é com grande alegria, a gente olha para esse homem simples, que é o Papa Francisco, que estará no Brasil agora, no mês de julho, no mês de julho agora, hoje é o dia 1º, dia 23 de julho, ele está chegando no Brasil, dia 24 celebra uma missa em Aparecida, e a Jornada Mundial da Juventude vai até o dia 28. Então, quer dizer, é um homem fantástico, é um homem fora do comum, é um homem ungido. A palavra que eu particularmente tenho em relação ao Papa Francisco é um homem onde a gente percebe que a unção de Deus está transbordando na vida dele. E ele vai surpreender, ele já está surpreendendo, ele vai deixar
muita graça e muita unção de Deus para todos nós. Bem, nós estamos entrevistando e você participa desse bate-papo aqui, né? Nós estamos conversando com o Padre Ronaldo Melo e você vai ligando para a gente, 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br. Aguardo a sua ligação. Vou fechar esse bloco com uma pergunta relacionada a isso. Será que o Papa Francisco vai repetir um pouco a trajetória do Papa João Paulo II, que para o brasileiro ficou tão marcado, aliás, para o mundo todo ficou tão marcada a trajetória dele? Já já a gente acompanha a resposta do Padre Ronaldo Melo aqui no Hora da Verdade. Não sai daí.